Quer ver um outro exercício interessante? Todo mundo reclama, segunda-feira eu tô quebrado. Tá, mas como é que é seu final de semana? Quebrado. Não, eu descansei. Morto. Tô cansado, não tô afim, eu odeio segunda-feira, não consigo trabalhar. Tá, mas como é que é o seu final de semana? Você descansa? Eu descanso. Tá, mas como é que é? Não, sexta-feira eu vou pra balada, encho a cara, fico até as 5 da manhã, chego em casa, acordo às 2, aí eu fico meio mal-humorado, fico assistindo um pouquinho de televisão, aí eu saio pra balada de novo às 10, volto às 6 da manhã do domingo, aí eu passo o dia inteiro dormindo, aí eu não consigo dormir domingo à noite. Pô, mas você não descansou, você moeu no final de semana. Como é que você quer estar segunda-feira? Né? E eu costumo falar o seguinte... Dá tempo pra recompor. Exato, e eu costumo falar o seguinte, cara, eu acordo cedo todo dia pra trabalhar. No final de semana eu acordo cedo todo final de semana pra descansar. Aí eu descanso mais tempo. Você acorda cedo pra descansar, pra ter mais tempo pra descansar. Pra ter mais tempo livre. A galera inverte tudo, aí troca o dia pela noite. E quando você faz isso, quando você troca dia pela noite, é como se você estivesse viajando pra um lugar que tem um fuso horário diferente. Eu te falo que a minha fase mais saudável, que eu me sentia melhor, era quando o meu filho tinha acabado de nascer e eu era obrigado a acordar muito cedo, antes dele, fazer minhas coisas, cuidava dele, não sei o que, ia dormir cedo porque você tá morrendo de sono. Sim. Nossa, como era bom, mas é difícil, né, sempre você conseguir isso, porque parece que vai puxando cada vez mais, para mais tarde, não sei. Puxa. Que horas você vai dormir? Aí depende, né? A gente já até puxou, a gente começava, em média, eu vou dormir entre 1 da manhã e 3 da manhã. Até 1 da manhã, ok, 3 da manhã já me estraga. E você dorme, e você acorda que horas? 10 horas. Essa semana toda eu acordei às 9. Sempre teve compromisso, independente da hora que foi dormir. Então me estragou bastante. Então, isso é ruim por duas razões. Primeiro, porque você dorme menos de 7 horas por noite. E segundo, você fala, mas e quando eu durmo 7 horas? Você acorda depois das 9 da manhã. Entre 8 e 9 da manhã, você tem pico seu de testosterona. 2/3 da testosterona que você produz no dia são liberadas entre as 7 e as 9 da manhã. E o seu cortisol, ele atinge pico de realização. Parece que você não tá no seu corpo. Parece que a sua cabeça saiu para passear e só o seu pescoço tá andando por aí. Por quê? Você fez uma liberação maciça de hormônio para você acordar. Você não acordou, permaneceu dormindo às custas de muita serotonina que é produzida para tentar te manter naquela situação, para fazer esse descanso. Só que isso desincroniza completamente o seu dia. E aí, meu amigo, o que vier depois daí... E às vezes a vantagem, então, você acordar meio cansado, mas para regular teu sono e você ter sono mais cedo. O grande problema é o seguinte, se você não consegue dormir mais cedo, você continua devendo aquele horário do sono. O que é uma coisa importante das pessoas saberem? Eu dormi menos 1 hora essa noite. Então, se eu dormir hoje no horário, eu vou saldar essa dívida? Não, você vai continuar devendo 1 hora. É mesmo? Sim. Não recupera? Não. Pô, então... Você tem que dormir 1 hora a mais essa noite também. Então, ou você vai dormir 1 hora mais cedo ou amanhã você acorda 1 hora mais tarde. Aí você fala, mas isso faz diferença? Pra caramba, se você dorme 1 hora a menos toda noite, todo dia de semana, você está devendo 1 noite de sono por semana. E Vilela, hoje a gente sabe que a restrição de sono é um dos grandes fatores para desenvolvimento, por exemplo, de resistência à insulina e diabetes tipo 2. Então, controle de sono, controle do seu descanso, é você saber administrar o seu descanso, é super importante. Isso que são coisas que a gente aprende com fisiculturismo. Se você não souber administrar isso, você nunca vai ter um físico trabalhado. Tudo bem. Aí vem o Renato falando assim, musicão, porra, porque aí você não dorme, você fala isso, mas você está falando da realidade, cara, do que tem que ser, não a realidade do médico. Exato. Por exemplo, o que ele falou, você tem que dormir à medida que você pode. Por exemplo, deve ter pessoas aqui assistindo o nosso podcast e falam assim, tá, legal, mas eu não consigo dormir esse horário. Eu só tenho 5 horas para dormir. Paciência. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Você tem 5 horas para dormir, então que faça com que esse sono seja bom. Então, tira o celular um pouco antes. Deixa o seu quarto totalmente escuro. Sistemas de higiene do sono. Permita que essas 5 horas sejam otimizadas. Para que você tenha boas 5 horas. Você é capaz de viver dormindo 5 horas por noite? Claro que você é capaz. Você é capaz de ver isso. Haverá efeitos colaterais em cima disso? Não sei. Aí depende muito de como você trabalha, o seu nível de estresse, de ansiedade, se você toma alguma medicação, a sua alimentação, tem uma série de coisas. Eu sou um cara que durmo 6 horas por dia. 6, 5 horas e meia, é o tempo que eu tenho. Eu fico bem. Agora, se você não está bem,
Esse é o problema. É aquilo que a gente estava falando antes do podcast. As pessoas falam assim: ah, Renato, eu tenho a testosterona baixa. Tá, não é a testosterona baixa no seu exame que vai dizer que você realmente está ruim. São sim os sintomas. Como é que são os seus sintomas? Você se sente bem? Você sexualmente está ativo? Você se sente disposto? Você se sente corajoso para enfrentar seu dia? Pô, então você tem efeitos de uma testosterona baixa, ou não. Então é muito... O Musso falou ali o que ele havia dito, sabe? A prática clínica diz muito. Como o paciente se sente, como a pessoa se sente. Isso é mais importante. Complementando. Nós temos um relógio, né? Desculpa, Renato. Nós temos um relógio metabólico, que é o ciclo circadiano. Então, você tem um horário excelente para acordar, entre 6 e 7 horas da manhã. Isso não mudou. Você tem um horário excelente para treinar. Isso você não tem um horário mudou. excelente para se alimentar, dentro de um relógio metabólico. Então, mas isso não mudou desde o começo do que a gente estava na caverna até hoje. Isso não mudou. A gente continua precisando das mesmas coisas ou a gente está evoluindo por uma adaptação para outra coisa por causa do nosso... Na verdade, em relação ao ciclo circadiano, não. Não? O seu metabolismo... Você nasceu para ficar acordado durante o dia. Isso é metabólico. Porque existem liberações de hormônios do seu corpo programadas e otimizadas de acordo com o dia. O seu corpo começa a produzir hormônios responsáveis pela sua qualidade do sono quando começa a escurecer. Entendi. E quando você inverte esse jogo, às vezes você tem que invertir. Pô, você trabalha à noite, cara. Você paga a conta. Quando você começa a invertir, o que você vai fazer? Nada. Vai fazer o que o Musso falou. Pô, vou tentar dormir 7 horas. Minimizar. E como é que eu vou dormir 7 horas? Escurece o seu quarto. Pede pra família, por favor, gente, eu trabalho à noite. Silêncio, por favor. Coisas que... Eu já trabalhei à noite. Músico com certeza já trabalhou à noite. Eu já trabalhei à noite. Cara, as pessoas não respeitam quem trabalha à noite. Exatamente. É muito foda, cara. Chega de manhã, vai entendeu? Eu ia trabalhar, por exemplo, morava ainda com a minha mãe. Fulano, você acorda. Aí a vizinha que mete o som alto. Na minha época ainda tinha, né? O caminhão do gás. Buzinando. Cara, o mundo não foi feito para que você durma de dia. Nossa. Então você fica muito puto. Quem tá assistindo esse vídeo aqui, trabalha à noite, sabe, cara. Ele é um injustiçado. É verdade. E ele vai dormindo picado. Exato. Então, qual é o cara dorme à noite que ele chega? Ele chega, por exemplo, pilhadão. Então ele liga uma TV, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco ele começa, puf, aí ele dorme. Aí ele acorda para almoçar. Aí ele acorda pra almoçar, deita no sofá pra assistir aquela sessão da tarde, puf, dorme. Aí ele acorda de novo. Cara, fala, música, é uma bosta isso. Não, é terrível. E outra, se o cara você dorme for 6 horas, mas de 2 em 2 horas. Não, e a civilização, assim, se você for ver hoje, escutando o que você falou, é fácil a gente analisar que ela não tá preparada nem mais pra gente dormir à noite. Você consegue dormir na claridade da cidade? Cara, faz experiência. Vai pra uma fazenda um final de semana. Porra. A hora que dá 8 da noite, aquilo tá um breu, cara. É muito engraçado. É um breu, cara. E aquilo te dá você um não tá sono. com isso. Que aí você fala, cara, deve ser meia-noite. Você olha, 8h22. E o clima te força a acordar cedo também. Exatamente. O galo, Julião. O galo. Desgraçado, o galo já cantando na janela, falando aquele sol raiando na janela. Sol raiando, sem ar-condicionado. Não tem cortina blackout? Não tem. Não tem cortina Não, blackout. não barra nada, cara. Eu fui pra montanha umas 2 semanas atrás, cara. você tava Fazia tempo que eu viajando, não via vagalume, cara. À noite, tudo escuro. Só aquelas coisinhas verdes piscando. Eu falei, olha que louco. E aquele céu absurdo. Eu tava atrás. Eu achei, era tão escuro lá no meio da montanha. Eu falei, vou ver um ET, cara. E não vimos nada. não vi nada. Então, mas você viu a hora que você sentiu sono? Que horas era? Não, a gente dormia cedo e acordava cedo. Então. Não tem como. Isso daí é questão do horário da cidade. Cara, por mais que você se esforce, a cidade não outra deixa. coisa. E os espanhóis, tem muito latino que tem essa mania de dormir depois do almoço a sesta, né? Isso melhoraria? Nós fomos pra Espanha, cara. Fecha tudo. Eles dormem à tarde. louco, né? Fecha depois do almoço entre 1 e 2 horas da tarde, só abre 4, 5 horas da tarde. 5 horas da Cara, tarde. você não acha um restaurante, você não acha um mercado. Fecha tudo. Dou uma dormidinha. Depois o europeu quer competir com o chinês como, pai? Não vai. Como é que vai competir? Os chinesinhos trabalhando 14 horas por dia e os espanhóis lá, de boaça lá, dormindo. Como é que vai competir com os chineses, caramba? Não vai. Mas a Argentina também é assim. Na Argentina, no Uruguai também. A Eu fui Argentina lá, também fecha à tarde. Mas, por exemplo, eu dormi pouco, eu consigo dar uma recuperadinha depois do almoço ou não tem nada a ver? Esse sono não tem a ver? Pra disposição, ajuda. Né?
Agora, metabolicamente falando, não acredito. Depende da quantidade de sono, depende. Tem muitos fatores envolvidos. Entende? Você precisa de horas ininterruptas de sono. Porque o que acontece? A gente não dorme numa. Existem profundidades do sono, sabe, Vilela? E você não dorme numa mesma profundidade a noite inteira. E o que responde para uma melhora da qualidade de sono é quantos ciclos em que você superficializa e aprofunda o seu sono você faz por noite. Em média, uma pessoa precisa de 4 ciclos desses, sendo que eles têm, às vezes, durações diferentes. Né? E a maioria deles acontece no final da noite. Então, por exemplo, para uma pessoa que ela acorda muito cedo, por mais que ela durma cedo, ela vai ter um sono insuficiente. Ah, mas e a pessoa que dorme tarde, então ela vai ajustar isso? Não, porque ela vai jogar a hora desses ciclos mais densos para momentos onde já é dia, onde é 8, 9, 10 da manhã. Então, a gente tem pro sono, a gente tem uma curvinha U, né? Se você dorme menos do que 4 horas ou mais do que 12 horas, você está sujeito a doenças que aparecem por causa disso. Dormir muito também é ruim, então? Também é ruim. Também é ruim. Mas quando o cara é atleta, dormir umas 2 horinhas a mais ajuda muito. É mesmo? Mas aí você tem uma compensação, porque, por exemplo, todo mundo olha para o cara que era atleta e fala assim, ele precisa de mais treino. Ele precisa de mais comida, mas ninguém olha pro sono. E ele precisa de sono. Por quê? Porque ele gastou muita energia? Sim, porque existe uma demanda. Exatamente. Né, o sono, o corpo inteiro tá com a função de reparar. Tá em manutenção, cara. Sim. Principalmente para quem realiza alta performance em musculação. Imagina a quantidade de tecidos que você tem para reparar. 2 horinhas depois do treino aí seria muito bom dormir todo dia. Pra quem é atleta. Para quem é atleta e para quem trabalha igual quem doido, pode, igual nós, né, Julião? Quem pode. Quem pode, né, Julião? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted.